Boa tarde a todos. Saudações à banca, à professora doutora Ana Delta Boa, Vasconcelos Magalhães, ao professor doutor José Denis de Oliveira Bezerra, a minha orientadora, a professora doutora Rosângela Marques de Brito. Chamo Jalva Farias Teles, sou mestranda do Profiartes, mestrado profissional em artes em rede nacional pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, conveniada com a Universidade Federal do Pará, UFPA. O meu trabalho se intitula Carnaval das Águas, referências artísticas, estéticas e culturais no campo do ensino das artes visuais. O que me leva a escolher esse tema? Das práticas às intervenções artísticas, culturais e pedagógicas, surge o objeto da pesquisação do mestrado. Dentre tantas experiências buscando sempre inovar, em um determinado dia tive a ideia de trabalhar a modelagem com argila junto com os alunos indicados por falta de atenção e déficit de aprendizagem. Porém, o resultado foi frustrante, pois as produções dos alunos não eram fornadas, quebravam com muita facilidade. Diante de tal situação, resolvi substituir a argila por massa de biscuit industrializada, pelo fato de não precisar ir ao forno. Em meio ao manuseio com a massa, um aluno deficiente, com paralisia modelou uma máscara, com detalhes evidentes em sua forma, lábios, olhos grandes, o rosto com pequenas pontas, dentre outros. Ao ser indagado sobre o que se referia àquela máscara, ele relatou que havia assistido, em companhia de seu avô, à apresentação do Carnaval das Águas, no Rio Tentem, ilha do interior de Cametá. Tamanha foi minha surpresa, pois residia neste município, embora já tivesse ouvido falar sobre a manifestação cultural, nunca havia apreciado. Esta pesquisa ela surge das inquietações que me moveram ao longo do trabalho cotidiano, cujo estudo teve como base uma investigação de campo e de cunho bibliográfico, para fundamentar a temática, notadamente voltadas para uma metodologia de pesquisação em que o pesquisador estará, de alguma forma, sempre ativo na investigação dos fatos e para elucidar. Esse processo, usei como base teórica o autor Michel Ciolenti. Cordão carnavalesco, última hora, uma tradição artística e cultural dos ribeirinhos da Amazônia paraense. Um dos aspectos relevantes a ser considerado no estudo sobre as culturas é compreender as práticas culturais como resultado social de uma coletividade, que podem ser transmitidas oralmente através de lembranças, memórias e narrativas dos mais idosos para os mais jovens. É comum que esse processo ocorra de maneira informal, expressando ideias, valores, anseios, costumes e conceitos de uma sociedade que se tornam imprescindíveis para a construção das múltiplas e diversas identidades. Carnaval das Águas, cordão última hora. Onde ele surge? Quem é o seu coordenador? É um movimento cultural de origem ribeirinha do interior de Cametá, Pará. Suas apresentações acontecem na Ilha do Tentem, atualmente. O responsável pelo cordão é o senhor Alquímedes Vital Batista, conhecido na ilha como Vital II. As apresentações ocorrem na própria ilha e nas comunidades próximas, na primeira semana que antecede o carnaval. O cordão última hora, segundo Vital II, foi fundado por Cornélia Ranieri em fevereiro de 1934, no dia da comemoração do aniversário do filho de um amigo dela. Cornélia Ranieri era descendente de italianos
Esse fato nos leva a fazer associações das apresentações do cordão com a comédia della arte que surge na Itália nos séculos XV e XVI. O objetivo geral: construir um inventário das produções dos alunos durante todo o processo criativo deles nas experiências artísticas realizadas na sala de AE, atendimento educacional especializado. Objetivos específicos: desenvolver as habilidades dos discentes utilizando a linguagem artística das artes visuais, no caso, como desenho, pintura e modelagem, durante o processo criativo, estes em suas produções com referência ao Carnaval das Águas. Elaboração de um inventário do processo criativo dos alunos com deficiência, proporcionando o registro de toda a interação dos discentes com a manifestação cultural local Carnaval das Águas. O inventário. Na ficha de inventário, vem descrevendo a escola onde foi feito o projeto, foi realizado o projeto, o ano que foi realizado, o nome dos alunos que participaram, a idade, a série no qual eles se encontravam, e vem um breve histórico do processo pedagógico estético desses alunos, ou seja, os alunos, quais as dificuldades que eles tiveram nas atividades, o desempenho deles, se melhorou ou não na sala regular de ensino, as técnicas que foram utilizadas nas experiências, o material que foi utilizado. Então, essa ficha, ela é, em síntese, ela fala todo o que aconteceu nas experiências dentro de sala de aula, só que em síntese, uma ficha bem técnica, e desse inventário, como os objetivos específicos também pede, no caso, o registro de toda a interação com os discentes, surge o catálogo, que é esse aqui. Catálogo, nesse catálogo vem todo o processo criativo desses alunos, do que eles fizeram, as obras que eles realizaram dentro da sala de EE. Vou estar mostrando mais adiante no PDF para vocês. Então, do inventário, se há necessidade de fazer o registro de todo o trabalho desses alunos. Por isso surge o catálogo. Esse é o catálogo. Carnaval das Águas, experiências artísticas, estéticas e culturais no campo do ensino das artes visuais. Então, nesse catálogo, vocês vão visualizar aqui, deixa eu ver. Essa contracapa, esse que vem no catálogo. Rapidinho. Aqui fala o objetivo do catálogo, resultado da pesquisa no caso. Breve histórico do Carnaval das Águas, falando seu histórico, quem fundou, como já foi falado aqui. Nessa página do catálogo, tem essa curiosidade. Durante a pesquisa de campo, nas entrevistas semi-estruturadas, o que nós percebemos? Que 3 personagens do Cordão Última Hora, eles não mudam as máscaras, que é o primeiro palhaço, o segundo palhaço e o psiqueiro. O primeiro palhaço, ele entra, é quem faz as boas-vindas nos barracões, onde eles são convidados para fazerem as apresentações, para ser feitas as apresentações. Então, o primeiro palhaço, a característica da máscara dele é um pouco ranzinza. O segundo palhaço, ele já é mais alegre, mais descontraído. E há um fator que é interessante a gente falar aqui, relatar, que as duas máscaras, a do primeiro palhaço e a do segundo palhaço, elas ainda são feitas no molde de argila, de barro, no caso. Então, segundo o senhor Vital II, na entrevista semi-estruturada que foi feita com ele fala que ele continua fazendo essas duas máscaras no molde de argila para não perder a tradição, que foi passado de pai para filho. No caso, o pai dele
passou essa tradição para ele, no caso. Então, essa curiosidade dessas duas máscaras, que elas são moldadas ainda com molde de argila. Tá? A do psiqueiro, não. A do psiqueiro não leva esse molde de argila, ela é feita de material reciclado. Mas a do psiqueiro, se vocês observarem aqui, essa máscara aqui, é negra, detalhes branco, detalhes vermelhos. Ele não muda. É a mesma máscara todos os anos. O psiqueiro é um personagem importante dentro do espetáculo. Ele dá os palpites. O nome já fala, para quem é paraense, para quem é do norte do país, a gente sabe o que significa a palavra psiqueiro, né? Mas para quem não sabe, psiqueiro é aquela pessoa que dá palpite sem ser chamado. Então, ele entra nos espetáculos dessa forma. Por isso, ele é chamado de psiqueiro. E os outros personagens do espetáculo, eles não têm uma característica específica nas máscaras, não tem um critério específico no caso. Essas máscaras, elas passam por um processo de restauração durante todo o ano. Ele tem esse cuidado, o senhor Vital 2. Então, o personagem, por exemplo, que é um personagem do comerciante, ele pode chegar lá e pegar qualquer máscara. Tem vários personagens. Esses personagens é de acordo com a vivência deles. Eles escrevem de acordo com aquilo que eles estão vivendo naquele momento social, político, dos dialetos, às vezes, dele. Tem as prosas em base de comédia. Né? Curiosidade, no caso. Essas são as máscaras. Tipo, coloco algumas máscaras no catálogo. Aqui vem as experiências desses alunos, são 3 alunos, a ficha do inventário, 3 fichas no caso. Uma das máscaras, a técnica usada modelagem com a massa de biscoito industrializado, foi uma das primeiras máscaras com referência ao Carnaval das Águas. Outra máscara também. O desenho, também fazendo referência ao Carnaval das Águas. A pintura, conhecendo a junção dessas cores no degradê, do modo dele, mas ele fez. Que é a questão do degradê, trabalhando o degradê com lápis de cor. Mais uma máscara, essa máscara faz uma referência à África. O aluno ele relata essa questão. Pintura. Outra máscara. As máscaras de biscoito, elas foram, todas as máscaras, modeladas, elas foram com referência ao Carnaval das Águas. As outras máscaras, algumas eu deixei a critério para que eles fizessem o desenho livre, para que a gente pudesse fazer depois entrar com o conteúdo do Carnaval das Águas, né? Relatar o histórico, a visualidade para que eles pudessem ver o vídeo. Alguns não conheciam esse carnaval. Na verdade, a maioria dos alunos, os 3 alunos, não conheciam o Carnaval das Águas. O desenho do rosto. Isso aqui são as máscaras. A finalização dessas máscaras, já o trabalho final da experiência. Essas máscaras tiveram como base o jornal. O que serviu de base para se fazer esse molde? Foram balões de diversos formatos, né? Médio, grande, esse aqui o médio. Depois de feito toda a colagem no balão, com papel com tiras de jornal, no caso, depois de secar, a gente cortava o balão no meio, depois começam a moldar o nariz, a boca, do jeito deles, eles fizeram. E aqui a ficha técnica. Quem produziu o catálogo, que no caso fui eu, produção, correção de texto, uma referência ao programa Profiartes, a Escola Municipal de Ensino Fundamental General Osório,
Fala também, em síntese, o nome do programa, o nome da escola que foi realizado, o nome da banca examinadora aqui presente. E esse aqui é o make-off, que são os alunos nas oficinas, dentro da sala de aula, no caso, fazendo as experiências artísticas. 3 alunos. Então, esse é o catálogo, que surge depois que se tem o inventário. Depois do inventário, surge o catálogo. Se dá essa necessidade de se fazer esse catálogo justamente para fazer esse registro. O referencial teórico. Muitos autores contribuíram com essa pesquisa, mas eu vou falar dos mais importantes, que foram cruciais nessa pesquisa, como Ana May Barbosa, A Imagem e o Ensino da Arte. Ela fala dessa questão da proposta triangular, né, da contextualização histórica, de fazer artístico, da apreciação da obra, enfim. Então, ela vem ajudar a entender, então, a integrar as informações da questão da contextualização de todo esse histórico do Carnaval das Águas, levar isso para dentro da escola, para dentro da sala de aula, incluir nas atividades não só o fazer artístico, o apreciar a arte, mas também todo esse contexto histórico, social que esse movimento ele está inserido, se encontra inserido. Foi muito importante a obra, no caso, as informações da obra dela. Weigelsdorf, criatividade e processos de criação, ela vem ajudar a gente a entender como é que se dá esse processo de criação, esse processo criativo. Na verdade, ela fala que todos nós somos criativos, nós nascemos criativos, nós nos desenvolvemos criativamente dentro do meio no qual nós estamos inseridos, né? Tem aqueles que se desenvolvem mais e tem aqueles que se desenvolvem menos, dependendo do meio no qual esse indivíduo se encontra inserido. Então, ela vem dar esse esclarecimento para a gente. Rodolfo Farhaim fala da arte e percepção visual, a questão da percepção. Quando o aluno, logo no começo, quando eu falo como se deu esse título do mestrado, para o mestrado, essa vivência que o aluno, quando ele narra na obra, quando ele termina a obra dele, e fala que é referente ao movimento cultural Carnaval das Águas. Então, é uma vivência que ele traz e descreve isso na atividade que ele tinha terminado de fazer. Então, Rodolfo Farrani ele fala dessa questão, desse conhecimento que o aluno traz, né, e que muitas vezes é deixado de lado dentro de sala de aula. Maurício Rabusquez, ele fala da questão da memória coletiva. Quando saímos para entrevista, para pesquisa de campo, para entrevista semi-estruturada, que se percebeu nessas entrevistas, informações fragmentadas. Né? Por mais que essas pessoas participaram ao mesmo tempo do evento do Carnaval das Águas alguns anos atrás, mas individualmente cada um fala de uma forma, né? Um lembra de um detalhe, o outro já não lembra desse detalhe, já lembra de outras coisas. Então, são informações fragmentadas. E Maurício Rabusquez ele veio fazer com que a gente entenda esses fragmentos, para que a gente possa ter, de fato, o histórico do Carnaval, né? O histórico do Carnaval das Águas, do Cordão Última Hora. Se conhecer na íntegra, quando a gente junta esses fragmentos, ele vem ajudar a gente a entender essas entrevistas, a entender essa fragmentação que há nessa pesquisa de campo. Stuthaus, quem precisa de identidade, né, ele vem contribuir na questão das concepções, das definições de cultura, né, como se dá esse processo das narrativas, das memórias, da coletividade, como é que isso, a questão da identidade desse povo ribeirinho, ele vem elucidar isso. Ana Malha e a Barbosa, ela vem falar dessa questão da privação cultural, dessa cultura que não é levada para dentro da escola, né? E a escola tem que levar essa questão cultural, essa questão da cultura para dentro da escola, para ser trabalhada como laboratório, como experiências. Então, ela fala dessa questão e ela vem também contribuir nesse trabalho, porque também é uma pesquisa que leva essa cultura para dentro da escola, né? E a gente
acompanhou na obra dela as experiências também que ela teve com deficientes. As experiências na sala de AE. Como começam essas experiências? Essas experiências, elas começam, num primeiro momento, com uma boa-vinda com esses alunos, eles ficam soltos para fazer o desenho que eles quiserem, a pintura que eles quiserem, ficarem livres. Um primeiro momento é para conhecer se eles têm, que tipo de habilidades eles têm, exercem, no caso, que tipo de habilidade, se é o desenho, se é para pintura, se é para modelagem. Então, o primeiro contato na sala de EI com esses alunos foi primeiro para conhecer. Eu conheci eles através das habilidades deles. No segundo momento, já vem a modelagem, já vem a questão das molduras das máscaras, com o jornal aqui nas oficinas, eles fazendo. A questão da pintura, do degradê, a questão das máscaras, aqui a definição das máscaras. Considerações finais. As máscaras, como elemento visual de maior destaque no movimento cultural Carnaval das Águas, especificamente do Cordão Última Hora, me conduziram aos momentos de contextualização das práticas e manifestação cultural local. O patrimônio cultural material e imaterial dessa manifestação carnavalesca ribeirinha de Cametá. A leitura, percepção e interpretação visual dessa experiência artística cultural, demarcada por sua visualidade e plasticidade das formas cor, das formas textura. A máscara como referente nessa gestualidade teatral e corporal. De certa forma, me fez buscar compreender o porquê os homens cobrem todo o rosto e a cabeça. Nesse sentido, Amaleto e Donato Santoro, 2013, explicam sobre as máscaras teatrais que cobriam toda a cabeça das pessoas, personagens, compreendendo-a como uma peruca alta e trágica. Ao aproximar essa relação, eles me levam a fazer uma aproximação com a comédia dell'arte que surgiu na Itália nos séculos XV e XVI, constituindo um elo com as origens da fundadora do movimento cultural, a senhora Cornélia Ranieri, que era descendente de italianos. Essa pesquisa foi de suma importância na minha vida como arte educadora, poder levar a cultura local para dentro da escola. Não que eu seja contra a forma como é colocada as culturas internacionais, as culturas de outros estados, a ênfase que é dada a essas culturas. Não sou contra. Muito pelo contrário, é importante o aluno ter conhecimento de todas as culturas. Mas é importante também ele ter conhecimento da cultura dele, da cultura local no qual ele se encontra inserido. E é de suma importância ser trabalhado isso dentro da escola. Os educadores que estejam assistindo, cametaenses no caso, se volte mais, integram a cultura local dentro dos conteúdos programáticos, é valorizando o que é nosso, é que nós vamos preservar, é que nós vamos dar continuidade à memória, às tradições, principalmente desse povo ribeirinho, do povo ribeirinho, que, na verdade, todos nós, na verdade, temos algum familiar, algum descendente ribeirinho, no caso. Então, fica aqui os meus agradecimentos à banca. Estou à disposição para eventual pergunta, eventual questionamento. Desde já, obrigada.